Nesta semana, 6 das maiores empresas de laticínios do mundo anunciaram que vão começar a divulgar as suas emissões de metano até 2024. O metano é um gás liberado durante o processo de digestão dos animais na pecuária. O plano faz parte de uma aliança global do setor lácteo lançada na COP28 em Dubai e conta com a adesão de empresas como Danone, General Mills, Nestlé, Kraft Heinz e outras. Além da divulgação das emissões, essas empresas se comprometeram a elaborar planos de ação para a redução do metano até o final do próximo ano. Porém, não foi divulgado quais seriam as medidas adotadas na cadeia de produção para reduzir estas emissões. A gente vai analisar os impactos da medida para o Brasil com duas convidadas. A Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato. Lígia, seja muito bem-vinda à Hora H do Agro. Obrigada, Kelly. Prazer tê-la conosco e também vamos conhecer a Maria Antonieta Guazelli, que é pecuarista e coordenadora da Associação de Produtores de Leite. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, Kelly, pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigada a vocês. E Lígia, eu começo com você. Como pactos como esse para redução de metano, assinados pelas maiores empresas do setor de leite, afetam a pecuária brasileira na sua avaliação? A gente sabe que a pecuária brasileira está no centro da mesa de qualquer discussão que tenha a ver com o meio ambiente, né? Mas a pecuária brasileira, ela é muito verde, né, pela sua própria natureza. A gente tem uma pecuária aqui muito extensiva, principalmente a pecuária de corte, pela natureza da produção, mas a pecuária de leite também. E isso acaba gerando mais pressão, porque quando se dá essa notícia, a gente já tem automaticamente a impressão de que tem muito que melhorar, que a gente está fazendo isso por conta de alguma falta de controle que a gente tem aqui dentro da nossa produção. Então, isso de imediato traz mais pressão, né? Mostra aí que as empresas estão dispostas a mexer em alguma coisa para, literalmente, melhorar aqui a produção internamente e as nossas possíveis emissões. Então, gera pressão. Estamos falando aí de pressão e deve cair sobre os produtores. Essa é a impressão que fica. Interessante. Maria, você como produtora, né, pecuarista, quais são os impactos que medidas como essa trazem nas rotinas de vocês e qual é a estratégia para redução de metano, se isso já é usado por pecuaristas de leite aqui no Brasil? Eu concordo com o que a Lígia colocou. Na verdade, nós pecuaristas, não podemos responder por 100%, né, de todos, mas assim, um grande grupo de pecuaristas já tem essa preocupação. Então, por exemplo, uma ação de redução importante de metano, na verdade, captura de metano, é o captar esse metano do esterco, do chorume, através de um biodigestor e canalizar esse gás para a produção de energia elétrica. Então, algo que seria danoso para o meio ambiente vira uma dádiva, né? Que nós temos, então, isso já é uma realidade em muitas fazendas, a fabricação, a geração de energia elétrica utilizando o metano. Então, isso é um destino importante que os pecuaristas de leite dão e também alguns de carne dão para o metano. Outro ponto importante que nós temos que citar, de um modo geral no Brasil, é que as propriedades têm, no mínimo, 20% de reserva legal. Esse é um outro ponto também que a gente tem que considerar. E um outro estudo mais recentemente, que já é aplicado em algumas fazendas, é a adição de alguns suplementos na dieta. Esses produtos já estão disponíveis no nosso mercado e esses produtos vão, então, minimizar a emissão do metano durante o processo digestivo. Então, realmente, nós temos ações já em andamento. Óbvio que sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para fazer, mas já existem várias iniciativas. Interessante, Maria. Agora, Lígia, você dizia anteriormente que medidas como esses pactos que a gente acaba de noticiar aqui, que foi acordado entre as gigantes do setor de leite lá na COP, elas recaem sobre o produtor. Você dizia isso na rodada anterior. Como que se comprova essa adoção de boas práticas? Isso já está em curso no Brasil e a não adoção dessas práticas, ela pode tirar o pecuarista da cadeia de fornecimento dessas indústrias, Lídia? De forma natural, Kellen, de forma natural, o pecuarista que não atender aos critérios que fazem mais sentido de serem adotados, ele está naturalmente fora da cadeia. Por quê?
Porque hoje a gente fala que a gente precisa produzir mais numa mesma área, né? Ou seja, produzir, por exemplo, mais volumoso, né? Isso está muito ligado, por exemplo, com a dieta do ruminante, que precisa pastar e ruminar para poder produzir. É claro que no leite, por exemplo, a gente tem ambientes mais confinados, mas mesmo assim faz parte da cadeia. Então, nós já temos visto o índice de terras degradadas no Brasil, de pastagens degradadas, reduzir, inclusive áreas de pastagem reduzindo da década de 90 para cá, de 190 milhões de hectares para os atuais 160, mais ou menos. E isso faz o quê? Com que a pastagem aprisione e sequestre mais CO2, que, por sinal, faz parte da decomposição do metano. Então, eu acho que esse é o ponto mais fácil de mexer, mas é lento. É lento, tanto que a Embrapa acabou de soltar um projeto aí para aumentar a velocidade da recuperação de pastagens degradadas no Brasil. E o que todo mundo quer é um milagre, né? A coisa sendo feita da noite para o dia, considerando o ritmo da agropecuária, tá certo? Então, esse é um ponto que para mim é nevrálgico, né? A gente tem um processo que é amparado pela evolução da pressão econômica sobre a pecuária, que faz com que a gente seja mais eficiente, faz com que a gente produza mais massa de capim que sequestra o CO2 da atmosfera, acaba fazendo o balanço, ninguém fala do balanço, né? E isso seria o mais fácil, o mais natural e o mais eficiente para o produtor fazer, né? Até porque, eu vou até colocar um contraponto aqui, se a gente fala de aditivo na ração para que reduza a emissão de metano, qual que é a emissão de gases de efeito estufa do processamento desses aditivos, do transporte desses aditivos até a fazenda? Então, assim, a gente tem balanços ou equações feitas parcialmente, né? E a gente tem que lembrar de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Interessantíssimo, Lígia, obrigada. Maria, quem deve arcar com o custo de implementar essas medidas no campo? Porque a gente vê acordos sendo assinados, como esse do metano, a gente vê a pecuária leiteira muito no foco da agenda verde, também em regiões da Europa, com uma certa vilanização, eu até diria desta forma. E a minha pergunta para você, que é produtor e que é membro da Abra Leite aqui no Brasil, como faz para não ficar fora da cadeia? Mas e o custo de tudo isso é de vocês, pecuaristas, ou tem alguma sinergia com alguma indústria ou com governos para ajudar na implementação dessas teses? Então, eu li o acordo, a declaração que foi feita lá na COP28, e lá deixa muito claro que essas empresas devem prover um suporte técnico e um suporte financeiro para os fornecedores de leite. Só que isso nós não sabemos como irá acontecer. Mas eu acho assim que o desafio número 1 é a medição. Hoje nós não temos medição nem de metano nem de CO2 nas fazendas. Hoje não tem uma medição que seja homologada, incluindo a terceira parte. Então eu acho que o passo inicial vamos buscar uma metodologia de medição para saber se nós melhoramos, pioramos, como nós estamos, qual é o nosso balanço, qual é o nosso saldo hoje. Nós não temos isso, temos algumas iniciativas, inclusive da própria Embrapa, mas de fato, uma metodologia que se aplique a todos os sistemas de produção, que são inúmeros, né? Confinamento, pasto, semi-confinamento, e assim vai, freestyle, compost barn, ou seja, eu acho que esse é o ponto número 1. Depois, considerando que nessa declaração haverá esse apoio, mas ninguém sabe como será. Eu acredito que o ônus maior, não só o ônus financeiro, mas o ônus de responsabilidade ficará a cargo do produtor, sim. Eu acho que a indústria deve apoiar, mas o produtor que tem que seguir adiante. E aí também, como a Lígia já disse, é o seguinte, é um caminho sem volta. Então nós, produtores, o quanto antes nós nos engajarmos em todas essas ações em prol de sequestro de carbono, redução de emissão de metano, a questão da fazenda integrada, né, aquela economia circular, o quanto antes nós nos envolvermos com todas essas frentes, todas essas iniciativas, melhor será para todos nós. O ponto é que, quando você olha o grupo de produtores de leite no Brasil, ele é muito heterogêneo. Então, aí tem um baita desafio, né, para a gente colocar todo mundo
com o mesmo objetivo, com o mesmo conhecimento, etc. Interessante. Agora, a Maria fala sobre um caminho sem volta em relação à adoção dessas medidas. A gente está aqui falando sobre esse pacto do metano da cadeia leiteira. Lígia, você acha que é um caminho sem volta e o degrau de exigência da agenda verde sobre a pecuária só vai aumentar? Eu acredito que sim, e eu acho que quanto mais a gente faz, mais eles exigem, né? Como falei, para mim, uma das pecuárias mais verdes do mundo, se não a mais verde, talvez compita aí com a Austrália, né? Mas é a brasileira. A gente tem uma pecuária muito extensiva aqui, e uma pecuária que na última década se tornou muito eficiente nesse sentido. Então, eu acho interessante a gente lembrar que, por exemplo, quando você lê os folhetos, né, ou você lê os planos que dizem respeito a essas exigências, essas mudanças, essas medições da cadeia, é tudo muito subjetivo. Porque, se você pegar os padrões, né, eles estão todos relacionados com os indicadores do IPCC, né, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E o IPCC adota como premissa a pecuária norte-americana. E a pecuária norte-americana, ela tem emissões diferentes das emissões brasileiras. Então, se você pegar a emissão de metano, dióxido nitroso, acho que é a que mais chama atenção, né? A gente fala menos do óxido nitroso. Tem 60% a mais de emissões de dióxido nitroso na pecuária norte-americana do que na pecuária brasileira. Tem estudos, inclusive, da Unesp, que provam isso, que trazem essa informação, né? Então, qual que é a equação que a gente vai fazer? É com base nas premissas do IPCC, que trazem em suas equações, por sua vez, as premissas da pecuária norte-americana, e a gente vai adotar isso para toda a pecuária brasileira, e aí eu volto na fala da Maria, que perfeitamente ela explicou como que a gente faz para padronizar essa equação para a pecuária brasileira, que tem uma gama, um leque de variações aí enorme, né? Então é tudo muito subjetivo, a gente vai adotar isso, medir isso como, né? Por etapa, por nível de degradação de pastagem, por processo, vamos considerar aí o que vem de fora da cadeia ou não, né? Vamos considerar o balanço também ou não. A gente sabe que 60% a 70%, por exemplo, do carbono está estocado no solo, principalmente em sistemas bem manejados, né, com baixo nível de degradação, degradação sempre existe, né, em algum nível, em algum grau. Então, a gente falta, eu acho que uma base sólida dentro do que a gente vai tratar. E aí fica difícil, né, a gente imaginar o que pode ser daqui para frente. Então, a gente vai cumprir essa tarefa, tá? E a gente cumpriu essa tarefa e agora nós vamos ter que mudar essa tarefa, porque mudou a equação. Então, nós estamos falando de uma coisa aqui que é muito difícil de enxergar, porque tem uma variabilidade muito grande no sistema, principalmente se comparando o Brasil com os Estados Unidos e Brasil com o Brasil, e por aí vai. Muito bem, Lígia. Agora, Maria, para a gente entender um pouco do que você dizia na rodada anterior também, você disse que o custo recai muitas vezes sobre o próprio pecuarista, o custo da implementação dessas novas exigências. Dizia também que o acordo prevê algum tipo de colaboração entre indústria e produtor, mas hoje o setor de leite, de maneira geral, vive uma crise de preço. Quando você adiciona custos à produção, mas você não controla o preço do produto, parece que fica bem desafiador permanecer nessa atividade. Qual é o cenário hoje que você enxerga? Então, hoje nós temos um cenário muito desafiador, né? Eu estou na pecuária leiteira há 25 anos, nunca vi uma crise como essa, tenho colegas que estão há mais tempo também, nunca presenciaram, nós tivemos uma em 2003, mas não foi bem menor, bem menos impactante. Então hoje tem muitos produtores que não conseguem vender o seu leite a preço do custo, então não dá para pensar em adicionar nenhum tipo de custo, porque estão tentando sobreviver com esse custo, né? Então, realmente fica bem difícil. Não dá para pensar em adição de custo nenhum, porque os produtores não conseguem mais, né? Não conseguem mais ter essa adição. E aí, a gente tem um outro fator também, que como foi falado aqui de pastagens, mas imagina que num sistema de confinamento, nós temos a produção de volumoso e também uma enorme oportunidade de captura, né, de CO2. Então, o ponto é sermos eficientes.
não conseguimos adicionar custo, mas conseguimos ser mais eficientes, com certeza. Em todos os manejos da fazenda, buscar essa eficiência, né, na produção do volumoso, no manejo, a questão da saúde animal, é outro ponto também que nós temos que sempre lembrar. Então, eu acho que a eficiência tem alguns manejos que não tem adição de custo, mas tem muitos ganhos. Muito bem. Quero agradecer a vocês pelo ótimo painel e pelo esclarecimento de como essa medida contra o metano pode impactar a pecuária brasileira. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, obrigada, volte sempre. Obrigada, Kellen, pelo convite. Um prazer, Maria. Obrigada a você também. Maria Antonieta Guazelli, pecuarista e coordenadora da Abra Leite. Obrigada, Maria. Obrigada, Lígia. Voltem sempre. Até já. Até.